E aí pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo. E antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, né? Quem puder, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo à família. São todos bem-vindos aqui. Mas vamos lá, né? Vocês lembram que eu postei um vídeo falando que o governo ia dar uma ajuda de 200 mil para os estudantes universitários, tralá, né? Olha só agora. Apenas 30% dos estudantes estrangeiros no Japão são elegíveis para receber as doações do governo. O governo japonês estabeleceu um critério adicional para os estudantes estrangeiros que desejam receber doações em dinheiro, de até 200 mil ienes, para estudantes no país que lutam financeiramente em meio à nova pandemia de coronavírus, ficando apenas entre os 30 melhores. No caso, 30 melhores? Não. Oh, traduçãozinha miserável. Né? Vamos lá. De novo. Né? Para que lutam financeiramente em meio à nova pandemia do coronavírus, ficando apenas entre 30%, né, das cotas elegíveis. Agora sim. A condição adicional que criará uma lacuna no apoio financeiro a estudantes que enfrentam dificuldades no pagamento, né, do, no pagamento das custas, do custo de vida deles, provocou críticas, já que muitos estudantes estrangeiros enfrentam os mesmos desafios que os colegas japoneses. Membros de um grupo de defesa dos estudantes vêm pedindo ao governo que reduza as despesas escolares, chamar a decisão de discriminação completa. No Twitter, uma hashtag japonesa que significa: o Ministério da Educação deve dar apoio a todos os estudantes, né, independente das divisas, né, também vem ganhando força. Ao explicar sua decisão, o Ministério da Educação disse: como muitos estudantes estrangeiros retornando aos seus países de origem, estabelecendo uma condição para limitar a distribuição, né, de talentos promissores que provavelmente contribuirão para o Japão no futuro. Como o governo confiará nas instituições para determinar quais de seus alunos devem receber a assistência, aqueles que não atenderem aos critérios ainda poderão se qualificar para as apostilas, disse o documento. Não entendi o que quer dizer, mas vamos lá. O ministro da Educação, Koichi Hagiuda, indicou que estudantes do exterior seriam elegíveis para o programa durante uma conferência da imprensa na terça-feira, quando anunciou que seriam entregues, no caso assim, as propagandas, falando sobre a ajuda em dinheiro para cerca de 430 mil universidades e outros estudantes no Japão. Mas ele não mencionou os critérios adicionais que os estudantes estrangeiros precisavam cumprir, que só vieram à tona depois da comunicação com as universidades e outras instituições. De acordo com o Ministério, os requisitos para elegibilidade do programa incluem uma redução de mais de 50% na renda mensal, no caso do emprego de meio período, usado para apoiar o pagamento das custas. Tem muita gente que vem para o Japão para estudar e consegue emprego, e vai trabalhando aqui nesse meio tempo. Por isso que muitos brasileiros que não têm descendência optam por tentar usar esse sistema para vir para o Japão. Um subsídio anual de menos de 1,5 milhão de ienes, por família. O aluno também deve estar morando, não pode estar em casa de família. Além disso, os estudantes estrangeiros devem alcançar notas altas e ter atingido uma média de notas de pelo menos 2,30 no último ano acadêmico. Olha, eu não sei como é que funciona a parte acadêmica das faculdades aqui, as pontuações. Então, eu me isento disso, tá? Só estou passando o que o Mainichi está passando. Isso representa 25% a 30% dos estudantes,
afirmou o Ministério. Então é sinal que a galera está com as notas meio baixas. Os estudantes estrangeiros também devem ter uma taxa de frequência mensal superior a 80%. Menos que isso não vai ser possível, né? Receber menos que uma média de subsídio de 90 mil ienes por mês, excluindo as taxas de matrícula. Não ser dependente de alguém no Japão que ganhe mais de 5 milhões de ienes por ano. Nossa, tem uma série de critérios, hein? Além que a tradução também não ajuda, mas tudo bem. Mas parece que é uma série de critérios. Olha, eu sei, agora eu vou explicar para vocês, tá? Desse da frequência aqui, o porquê que o ministro colocou isso, tá? E também não tira a razão dele. Porque até o ano passado, a galera vinha pra cá falando que ia estudar, tá? Só que chegava a não frequentar os estudos, arrumava emprego e ó, caía no mundo. E as instituições não conseguiam entrar em contato, não conseguiam encontrar o peão, né? E a pessoa que se diz estudante, né, caía no mundo aqui no Japão. O governo japonês não conseguia mais identificar o peão, onde que o peão estava, e ficava por isso. No caso, as universidades. Aí houve uma pesquisa, uma denúncia aí que estava vendo esse tipo de coisa aqui no Japão. Aí o Japão caiu matando, né? O governo japonês caiu matando em cima das instituições que estavam fazendo isso, né? Para receber grana, lógico. Por causa dos estudantes, iam lá, fazer matrícula, ganhava grana, depois o cara saía fora, né? Muita fachada. Tanto que teve duas faculdades, né, duas universidades aqui no Japão que estão proibidas de receber estrangeiros, porque não conseguiram provar para o governo o motivo das evasões escolares. Simples assim. Então o governo está de olho nesse tipo de coisa assim. Praticamente é a entrada de imigrante ilegal, né? Porque vem com a fachada e pratica outra. Isso não é correto. E nesse meio tempo o governo japonês caiu matando. Por isso que ele colocou essas regras. Essa regra em específico, né? Além de condições, aqueles considerados por suas instituições como incapazes de continuar seus estudos devido às dificuldades financeiras serão elegíveis, disse o Ministério. Para fornecer assistência rapidamente, o governo deixou a triagem de estudantes elegíveis para as instituições. As universidades e escolas selecionarão os alunos elegíveis por um grupo formado de bolsistas e outros registros do Japan Student Service Organization. Pelo visto o governo está sem pessoal, né, para poder fazer essa triagem. Que senão, tanto que você viu que até os 100 mil ienes ele jogou tudo na mão das prefeituras também. O Ministério da Educação não calculou a porcentagem dos cerca de 430 mil estudantes elegíveis para o programa que são estrangeiros. Koki Saito, um estudante universitário e membro do grupo de defesa de estudantes, disse que os estudantes estrangeiros têm extrema necessidade de ajuda, mas, ao contrário de seus colegas japoneses, precisam enfrentar um requisito de qualificação. O governo está tomando medidas para atrair estudantes estrangeiros, claro, porque fomenta a mão de obra, tá, de uma forma mais barata. Isso é lógico, além que nesse meio tempo pessoas que falam japonês é interessante para eles, porque quando vem pessoas de outros países conseguem fazer a tradução. Além que nesse meio tempo pode aparecer os famosos gênios que podem contribuir para a sociedade japonesa. É o que eles pedem, né? Eles querem pessoas qualificadas para contribuição com a população japonesa. É que eu achei estranho, tá? Porque se quem entrar na página do consulado no consulado geral em São Paulo, verá que a página de vistos praticamente sumiu, né? Falando dos tipos de vistos que tem no Japão. A última vez que eu entrei, tá?
Tem umas 2 semanas que eu ia gravar um vídeo falando sobre vistos. Eu acabei até desistindo. Por quê? Agora só fala lá, vistos para Nisei, vistos para Sansei, né? No caso do Yonsei também, como é que está a coisa. E só. O resto das informações eles tiraram, né? Não sei por quê, em meio à pandemia, mas eles tiraram. Então só tem essa... Como é que se fala assim? Essas notícias falando sobre esses vistos, tá? Caso alguém assista esse vídeo, até o momento desse vídeo aqui, tá? Eu não sei como é que está lá, porque depois eu não entrei mais. Pode ser que depois eles tenham, como é que se fala assim, atualizado a página, não sei como é que ficou, mas até onde eu assisti não tem mais, tá? Onde eu vi. O governo está tomando medidas para atrair estudantes estrangeiros, mas quando a coisa dão errado, você os abandonará? Né, disse ele. Isso pode se tornar uma questão internacional e eu quero que esse requisito seja descartado, disse Saito. Basicamente é mais ou menos por aí, né? Tanto que tem muitas pessoas que vêm para cá realmente para estudar, né? E conseguir um emprego aqui. Porque dependendo da qualificação, isso aqui, ó, aquilo que eu falo para vocês, tá? Brechas na lei, né? No caso assim, para quem vem para cá para estudar, ele tem um visto de certo tempo, né? E dependendo desse certo tempo que a pessoa ficar aqui, o que acontece? Ela pode ir trabalhando, tá? Ela consegue um meio período, e se o empregador achar legal, depois que acabar aquele tempo assim, o empregador pode servir como é que se fala assim? Rochonin. A gente fala rochonin, eu não lembro da palavra em português, tá? Para rochonin. Vou ficar devendo, desculpa. Mas ele vai, como é que se fala assim? É como se fosse, ele vai ficar responsável pela pessoa, tá? Então ele pode admitir essa pessoa, pelos cuidados dessa empresa, no caso, essa pessoa pode continuar morando no Japão e trabalhando. Aí que vem a coisa legal da parada, tá? Dependendo, depois que passar um certo tempo a pessoa trabalhando aqui, ela consegue tirar o permanente, tá? O visto permanente. Aí depois que ela tirou o visto permanente, meu irmão, aí é só alegria, tá? Porque aí ela vai ter praticamente assim a liberdade para ir e vir, não precisa ficar entre aspas com aquele empregador, porque você já tem o seu visto permanente, né? Porque aí você não precisa ter ninguém responsável por você, aí você consegue ir e vir e etc, né? Então muita gente não sabe disso, tá? Eu tô falando assim, tô falando uma coisa que, entre aspas, assim, são questões interpretativas da lei, tá? Como tem aquele assim, muita gente interpreta a lei de uma forma e tem essas coisas interpretativas também, que muita gente se apega nisso e consegue, né? Fazendo esse tipo de coisa. Eu sei que eu vou tomar porrada por estar falando isso aqui também no canal. E eles vão falar assim, você está se baseando nisso no quê? Meu, é questão interpretativa da lei. Eles vão falar assim, é achismo. Então tá. Eu vou fazer o quê? Né? Mas, tanto que o governo japonês está muito atento com esse negócio do visto permanente, o que acontece? Que estava tendo casamentos, a galera vinha para cá, tá? Tanto que o não descendente, para ele tentar tirar o visto permanente, é muito mais fácil que um descendente, por incrível que pareça, porque ele precisa de menos tempo para se candidatar ao visto permanente do que um descendente de japonês. Vai entender, né? Regra japonesa. Mas então, aí o que acontecia? O não descendente conseguia, né? Dava entrada lá, conseguia seu visto permanente e depois separava, né? Aí tinha seu visto permanente e conseguia transitar para cima e para baixo aí, né? Livremente, livre, leve, solto, como é que se diz. Só que a lei mudou, tá? Avisa aos navegantes, essa lei para o casamento com visto permanente mudou. Então, se o cara separar da mulher, acabou o visto permanente, porque se separar e a mulher dedurar o cara perde o visto permanente, ele tem que, ó, ralar o peito do Japão. Simples assim. E aquela velha história, para quem
achar que eu estou falando mentira, procurem as leis japonesas. Não vou dar tudo esmigalhado também, tá? Aprendam a pesquisar também, simples assim. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.